Boa tarde. Hoje, 1º de novembro, o TVB vem junto à Secretaria Municipal de Saúde de São João da Barra esclarecer o caso que ocorreu no domingo à tarde, domingo quase à noite, o falecimento do José Carlos, não é isso? Antônio Carlos, desculpa, do Antônio Carlos, que veio a falecer aqui em Barcelos, com suspeita, tá? É bom deixar bem claro isso, com suspeita de meningite ou dengue hemorrágica, sabendo que o laudo ainda não saiu. E hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de São João da Barra se pronunciou, né? Onde Barcelos e Campo Novo, Venda Nova, não se fala outra coisa, a não ser em uma só doença, meningite. Sabemos que é uma doença super perigosa, contagiosa, por isso os pais dos alunos não estão permitindo que os mesmos vão à escola. Nós podemos ver hoje, na reunião que acabou de acontecer no Colégio Municipal Elísio de Magalhães, a indignação dos pais, dos moradores. Não foi isso, Yasmin? Foi isso sim. Era para ser uma reunião, mas no final acabou virando até um debate, né? Verdade. Virou um debate porque o que a médica falou, o que a subsecretária falou de saúde, né? Subsecretária de saúde, a Cat, né? O que ela falou é que 48 horas depois do ocorrido, se ninguém tem febre, ninguém tem nenhum sintoma da doença, 48 horas depois, segundo a Cat, 48 horas depois, não tem o porquê de ter medo, né, dessa doença. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pedaço dessa reunião. Roda aí. Os órgãos responsáveis pela saúde de São João da Barra resolveram esclarecer e tirar as dúvidas da população sobre a suspeita de meningite. Haja visto que um aluno do colégio municipal em Barcelos morreu com suspeita de dengue hemorrágica ou meningite. O laudo do exame ainda não saiu, mas como a população de Barcelos está com medo, a Prefeitura de São João da Barra resolveu se pronunciar. E eu posso dizer isso para vocês, como exemplo, eu tenho aqui minha farmacêutica, que ela estava de plantão e ela não tomou profilaxia. Ela simplesmente chegou em casa, tomou um banho e continuou a vida dela. Ela tem uma filha de 1 ano e 7 meses. Então ninguém aqui vai ser deviano de afirmar o contrário, né? Vacinação. Cat, hoje existe uma vacina, nós temos vários tipos de meningite, né? Tem meningite A, meningite B, meningite C, meningite Y. Nós não temos a cepa da meningite que acometeu essa criança, se foi meningite. Né? Os estudos virais estão vindo. O exame de sangue chegou hoje no LACEN, no laboratório no Rio. Depois que chega no Rio, leva um prazo de 5 dias para entrega. Porém, a gente está vindo com um feriado aí na porta. Né? Então, a gente tem que dar o desconto do feriado. Mesmo assim, quando tiver, Cat, foi a meningite C, vai ter vacina? Seus filhos estão vacinados. Olhem o cartão de vacina dos seus filhos que vocês vão ver que está vacinado. A vacina é disponível, no geral, a maioria das crianças com 1 ano de idade estão vacinadas. Né? Quem não tiver, pode procurar uma rede de saúde para se vacinar. Qualquer criança nesse período. Na escola, é necessário fazer quimioprofilaxia, fazer a profilaxia? Acho que é a grande pergunta. Não, não é. Se ele fosse uma criança de creche, seria? Seria. Por quê? Porque criança de creche tem contato. Pega, agarra, abraça, mete a mão.
né? Pega a chupeta de um, bota na boca, pega o biscoito que o outro deixou, termina de comer. Aí sim a gente tem necessidade. Ele era um adolescente. E o bebedouro? Ele metia a boca no bebedouro? Quem sabe? Ele metia a boca no bebedouro? Eu acho que o bebedouro tinha como? Não, ele é pau. O que ele tem? Brinca. Eu vou falar e vocês vão questionar. Deixa eu terminar. Peraí, eu vou terminar e vocês fazem os questionamentos de vocês. Como que se pega, gente? 1,5 metro de distância, no mínimo, 1,5 metro de distância, e por qualquer secreção vinda de tosse, espirro ou secreção orofaríngea, que atinja mucosa, né? No caso que você falou do bebedouro. Além desses fatores, nós temos o principal ainda, que é o tempo de incubação da doença, que é de 24 a 48 horas. 24 a 48 horas. Entenderam? De 24 a 48 horas. Se nesse período ninguém apresentou os sintomas, que ele, no caso, veio apresentar depois desse período, que é uma das nossas desconfianças que não seja meningite, porque ele apresentou sintomas depois desse período. A gente está achando bem provável que tenha sido a dengue por conta disso. E aí eu estou vendo todo mundo preocupado com meningite. Mas todo mundo está tendo preocupação com a dengue? Todo mundo está olhando o quintal? Todo mundo está vendo? Todo mundo está se preocupando? Porque do mesmo jeito que a meningite mata, a dengue também mata. Então a gente tem que se preocupar com as duas coisas. Entendeu? Nós hoje temos que nos preocupar com as duas coisas, porque para a meningite nós temos a profilaxia, que é o antibiótico, e nós temos a vacina. Agora para a dengue, não tem não. A dengue é só reidratação. Quem não bota? A nossa coordenadora do núcleo está aqui, ela vai poder falar para você se bota ou se não bota. Porque veneno tem, tá? Veneno tem. Aí vamos poder falar se bota ou não. Inclusive, Marcelo foi alvo de uma ação na semana passada. Mas independente disso, ou os rumores que estão se espalhando, né? Se o colégio é inabitado. Isso não existe, gente. O colégio está apto para qualquer criança entrar. Ele não era uma criança menor de 4 anos que se passa o vírus assim, que se passa a bactéria. Se fosse uma meningite viral, a gente... Oi? Aí não fala com ninguém, não dá a mão pro colega. Acabamos de ouvir a subsecretária Cat, né, que falou, e vocês viram que algumas pessoas não foram de acordo com o que a subsecretária estava falando, não é isso, Yasmin? Até porque as pessoas também queriam o laudo para saber se realmente o menino faleceu da meningite. Verdade, todo o problema está sendo esse laudo, tá? Que ainda não saiu, mas também deixou bem claro lá depois, né, no final da reunião, que o laudo sairia hoje à tarde, não é isso? Hoje à tarde. Mas como amanhã é feriado, então tudo só vai abrir novamente na segunda-feira, esse laudo deva estar chegando aqui em São João da Barra na segunda-feira que vem, tá? Vamos ouvir também o que a médica deixou bem claro lá para todo mundo. Roda aí. Vou conversar com você. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque eu sei que o meu sotaque é um pouquinho enrolado. Mas eu falo muito bem o português em tempo. Eu acho que eu já conheço alguns pacientes aqui, alguns outros que são conhecidos. Eu vou botar mais no rosto. Então, eu acho que o primeiro é a gente querer passar para vocês, que nós não estamos aqui para uma competência de falar para vocês porque está certo ou está errado. A gente entende que vocês estão preocupados. O primeiro que a gente fez foi chamar a família para perto, que além de preocupados, estavam muito tristes com o que aconteceu. Ninguém espera, nem a gente como médico, uma criança de 14 anos falecer. Então, os primeiros que ficamos procurando mesmo a causa da morte desse paciente, fomos nós, que a gente procurou todos os prontuários de atendimento dessa criança desde o dia 24. E a gente fez um estudo, uma equipe médica, para ver os possíveis diagnósticos que a gente tem para ele. Quando a gente fala de medicina, a gente sabe que nem todo paciente é igual.
Não todo paciente responde igual a uma gripe. Não todo paciente responde igual a uma pneumonia. Não todo paciente responde igual a uma dengue. O quadro clínico inicial desse paciente foi uma dengue hemorrágica que começou dia 24. Por que a gente tira um pouquinho o diagnóstico de meningite? E a gente não está aqui justificando, eu vejo com rostos assim. A gente está querendo explicar para você que não é preciso ter pânico. Porque o pânico faz a gente cometer erro, entendeu? A gente fica cometendo erro que pode trazer outras consequências, tá bom? Por que o quadro inicial de uma dengue hemorrágica? Por todo o quadro clínico do paciente, começou desde o dia 24. Uma meningite meningocócica, que é aquela que a gente tem que ter esses cuidados específicos, que é só 10% de todas as meningites, é a menos frequente, tá bom? Meningites são muito, vou falar um pouco para você de meningite e pode me fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Ela começa os sintomas entre 24 a 48 horas, o paciente fica em estado de gravidade. E o paciente começou com um quadro clínico no dia 24, que foi... Eu vou explicar para você sobre isso, porque eu sei que quando a gente não conhece... Eu vou explicar para você, quando a gente não conhece, a gente fala de coisa que não conhece, entendeu? Então, eu vou explicar para você tudo que você possa perguntar, tá bom? O quadro clínico começa dia 24, com um diagnóstico de dengue. Por que de dengue? Vou explicar para você, vamos ver se você consegue entender. Vou explicar em palavras fáceis. Porque um paciente com febre, dor de cabeça, dor abdominal, sem rigidez de nuca, tá bom? Sem sintomas de meningite, com plaquetas baixas, tá bom? Quadro clínico do dengue. Para explicar para você, dengue tem dois tipos, dengue clássico e dengue hemorrágico. O dengue hemorrágico não é esse dengue que a gente está acostumado a ver, não. O dengue hemorrágico causa inflamação do fígado e ele tinha as enzimas hepáticas alteradas, elevadas, insuficiência hepática e inflamação de todas as serosas. O que é serosa para vocês entenderem? É a capinha do corpo que envolve os órgãos, tá bom? O órgão do pulmão, o fígado e o cérebro. E ele causa inflamação cerebral, tá bom? Então, é quadro clínico da dengue hemorrágica os sintomas de uma meningite. Então, a gente não está inventando. Tá bom? O que acontece? Por que a suspeita nossa de uma meningite depois? Não é porque a gente está trocando o sintoma, é porque ele apresentou um quadro convulsivo, com uma evolução muito rápida. E a gente está procurando um diagnóstico para isso. Tá bom? A gente está mandando o resultado para lá, os médicos fizeram todo o que puderam para esse paciente. Tá bom? Então, para explicar para você alguma dúvida sobre o dengue, pode perguntar. Ficou claro? Não. Sintomas da dengue. Você está com medo. Por que a gente tem... Não é dengue não, é uma equipe médica que se reuniu. Então fica a dúvida sim, porque o quadro clínico inicial, até aí, até o quinto dia, dia 27, ele não tinha nenhum quadro clínico de meningite. Tá? Ele tinha 4 dias de evolução com quadro clínico de dengue hemorrágico. Tá bom? Agora, dia 27 muda o quadro clínico do paciente e se tomaram as medidas com suspeita de uma meningite. Meningite pode ter muitas causas. Meningite pode ser viral, pelo mesmo vírus dengue, pode ser por qualquer outro tipo de vírus, pode ser bacteriano. Por que a gente pensa hoje na meningite bacteriana? Porque as células do paciente mudaram, aumentaram as células que respondem às bactérias. Tá bom? Então, meningite bacteriana, tem quantas? Muitas, qualquer bactéria pode causar uma meningite. Uma otite causa uma meningite, uma bactéria que causa um acesso na boca causa uma meningite, e está a meningite meningocócica, que é essa que a gente está com tanto medo, tá bom? O que é a meningite meningocócica? Ela é o 10% de todas as meningites, é a menos frequente. E por que se toma cuidado? Porque pode causar surto. Agora, como aparece um surto de uma meningite? Vamos pensar, estamos falando de uma doença contagiosa. Uma criança começou com febre dia 24 e uma doença que se transmite entre 24 e 48 horas. Nos primeiros 4 dias de contato aparecem os sintomas. A gente não tem nenhum caso febril na área porque a gente fez um controle sobre os casos febris. Teve 2 casos de febre na rua dele, a gente acompanhou esses pacientes, um era uma amigdalite e o outro paciente era uma infecção intestinal. A gente está cuidando de se tem algum outro paciente com febre. Tem algum outro paciente com febre na área que a gente não quer conhecendo? Hoje a postagem de 20 anos aqui também. Começou hoje. Simplesmente reportar. A gente tem que reportar porque febre começou hoje depois dos 4 dias. Mas o interesse nosso é cuidar de vocês, gente. A gente mora. É só fazer acompanhamento dessa criança. Seu filho nunca teve febre, não? Febre por amigdalite, por otite, por gripe. Se está preocupado, cuide.
Mas você está se defendendo da gente, a gente está aqui para ajudar. É o que eu não estou entendendo. Teve febre, a gente acompanha. Eu vou te explicar sobre a vacina agora. A gente acompanha esse paciente com febre de uma forma diferenciada. Entendeu? Você está cobrando da gente um tipo de profilaxia. Para cobrar, a gente tem que saber o que estamos cobrando. Eu vou explicar para você sobre a vacina. Agora, profilaxia. Confirmar que ele correu com essa doença. Vou explicar. Você tá demais, você tá. Não, já passou 4 dias. Amor, já passou o período de incubação. Já passaram Já 4 passou o período de dias. incubação. Tipo, a gente começou a conferir no meio para a escola. A gente não está aqui para a gente evitar as coisas ao contrário. Nós estamos tomando medida que nós somos orientadas pelo Ministério. Eu vou explicar para vocês o que orienta o Ministério. Para vocês. Como vocês podem ver, a população se faz presente e está muito preocupada e com muitas dúvidas. Os responsáveis pela saúde estão tirando todas as dúvidas da população e deixa bem claro que o laudo ainda não saiu, portanto não pode afirmar se o aluno realmente morreu de meningite. E se o aluno morreu dessa doença, já se passaram mais de 48 horas da morte do menor. Então não há o porquê da preocupação. A médica, ela falou tudo, né? Eu acho que a gente queria ouvir. Na verdade, as pessoas estavam ali, mas as pessoas não queriam ouvir. Não entrava na cabeça das pessoas o que eles estavam explicando ali. Não, de jeito nenhum. Não entrava na cabeça de ninguém ali, né? Das pessoas, né? Que estavam ali. Eles não. A médica explicava, mas eles não aceitavam. Na verdade, eles queriam ser imunizados. Só que, gente, mas para fazer essa imunização, precisa primeiro acontecer um surto, tá? E esse surto não está acontecendo. Então, não tem um porquê de fazer essa imunização em todos os alunos. Não tem um porquê de fazer isso no momento. Não tem um porquê. Tá? E vamos rezar que não tenha o porquê de fazer também, não é isso? E ela também explicou que existe vários tipos, né, de meningite. Isso. E cada meningite tem um tipo de vacina. Então, já para pensar, é só parar um pouquinho para pensar. Como que vai imunizar todo mundo com qual vacina? Tá? Com qual vacina? Tudo bem que dê positivo, vamos supor que dê positivo o laudo. Tá? Deu positivo o laudo. Mesmo assim, se passou 48 horas, tá? Se passou 48 horas. Então, não existe surto. Então, não tem um porquê de imunizar toda a escola. Não tem porquê. E lembrando que a bactéria, ela morre depois das 48 horas. Ela morre depois das 48 horas. E a subsecretária deixou bem claro que vai mandar uma equipe agora no final dessa semana, no feriadão aqui agora, para limpar toda a escola, já que querem, né, como ela falou lá, foge do protocolo. Mas, para acalmar o coração dos pais, ela vai fazer, foi palavras dela, né? Ela vai fazer isso. Tem um áudio de uma mãe, tem um áudio aqui com a gente de uma mãe que está super revoltada com o que está acontecendo. Vamos ouvir? Gente, estamos aqui com uma das mães que estava na reunião. O que você achou da reunião? Olha, primeiramente, boa tarde a todos. O que eu achei da reunião foi que, pra gente como mãe, a gente achou que seria uma reunião que iria tirar os nossos medos do que a gente está sentindo de trazer nossos filhos para a escola, que seria mais explicativo em relação ao que aconteceu com o menino, mas eu vi, pelo que todo mundo viu, que nada disso aconteceu. A gente aprendeu sobre o que é meningite, a gente aprendeu sobre todos os processos da meningite. Se você me der uma prova, eu faço uma prova sobre meningite, mas não sobre o que está realmente acontecendo aqui na escola. Porque uns falam uma coisa, jornal fala que tem que isolar a escola e tem que dar vacina em todos os alunos, diz que é por contato, por secreção, mas na hora do intervalo todo mundo brinca, todo mundo corre, todo mundo se toca, tem suor, pode tossir, pode espirrar. Então a gente saiu sem explicação nenhuma. Nós saímos daqui do mesmo jeito que entramos. E você concorda que os alunos não correm nenhum risco de contrair a meningite?
Pelo que ela falou, pela explicação que ela deu, que foi essa tarde toda explicando, a gente até chega a entender que tem só 48 horas e tal. Só que, hoje em dia, a gente não pode confiar mais nisso. Porque a gente teve, no começo da dengue, um mosquito que só causava uma doença. E depois ele começou a causar várias. Então, a gente não pode confiar que 48 horas só é um tempo que vai ter só aquela bactéria ali e acabou. O meu filho tem medo de vir para a escola. Então, eu não confio no que eles falaram, que não corre risco na escola. Se um médico diz que a escola corre risco, eu não tenho como confiar em uma pessoa que diz que não corre, sendo que todos eles disseram que não tomaram vacina. Eu sei, eu não posso, infelizmente, divulgar nomes, mas eu sei por fonte segura que todos que estavam no plantão tomaram a vacina. Entendeu? Então, eu acho realmente que a escola ainda corre o risco, até que saia o laudo. E você acha que o certo é o seu filho vir para a escola só depois que sair o laudo? Com certeza, não só o meu filho, como o filho de todas as mães que estudam aqui. Por quê? Você não sabe o que foi o que eu já falei. Você não sabe o que a criança fez na hora do intervalo. Você não sabe o que ele fez na hora da sala de aula, porque criança brinca, criança toma o guaravita do outro. É criança, você não está vendo a criança o dia inteiro. Então, foi o que eu já falei ali várias vezes durante a reunião. Só poderia liberar as aulas após o laudo em mãos. É meningite? A escola vai estar imunizada, eu não sei o que eles vão fazer. Não é meningite? Deixa a população tranquila, não abafa o caso, porque a gente sabe de muita coisa que acontece que é abafado, para a população não ficar com preocupação. Mas que liberasse as aulas, não é 5 dias para sair o laudo, que vai ser, no caso, vamos botar sexta-feira outra ainda, fica essa semana inteira sem aula, repõe essas aulas durante os sábados. As crianças vão entender mesmo porque elas estão com medo de vir para a escola. Então, eu acho que não custa nada você fechar uma escola durante 5 dias para prevenir, para que outro filho não morra, para que outra mãe não sofra, do que você mandar as crianças vir para a escola e daqui a pouco aparecer uma outra doença ou um tipo de meningite que seja. Então, eu concordo, e como todas as mães concordam, e já disseram que não vão mandar o filho para a escola. E o meu filho também não vai vir. Realmente essa mãe, ela tá apreensiva, né, pela situação, o que está acontecendo, né, Yasmin? E como vocês podem ver, pelo que ela falou, realmente eles não estão aceitando o que foi dito pela médica, pela subsecretária, né, pelo aquele rapaz da educação também, não é isso? E todas as pessoas que estavam na reunião estão assim como ela, entendeu? Isso, saíram com aquela ação de impotente, né, de sem resposta, vamos botar assim, né? Eles saíram assim, com essa sensação de sem resposta. Nós ouvimos muitos falar ali, o que eu vim fazer aqui? Né? O que eu vim fazer aqui? Na verdade, eu acho que eles teriam que se pronunciar com o laudo na mão. Que aí sim eles iam ver, iam passar para a comunidade, para a população, né? Para se tranquilizar. Mas com o laudo na mão, foi o que todo mundo ali falou. Olha, a gente espera que isso tudo que está acontecendo termine, acabe. Esperamos também que não seja, o laudo não dê, né, meningite, espera isso. E a gente quer mandar também os nossos sentimentos aos pais, ao Cacá e eu esqueci o nome dela. Eliana. E a Eliana, tá? Os nossos sentimentos, tá? Do canal TVB, a você, nós ficamos muito sentido, como toda a comunidade ficou sentida pelo que aconteceu, mas a gente sabe, no fundo, que esse é o nosso destino, né? Ninguém se conforma com a morte. Eu não me conformo, ela não se conforma, ninguém se conforma. Mas a gente sabe que um dia a gente vai passar por isso, né? Obrigado a você que está assistindo o TVB, tá? Muito obrigado mesmo pela confiança e até a próxima.